Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você, que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida espiritual. Então vamos ao nosso estudo de hoje e também estarei disponibilizando o esboço para que você possa estar baixando e usando também da melhor forma possível, tá? Então vai estar logo aí abaixo no link, o link do download para você baixar esse esboço. Deus abençoe. Lembrando, talvez você tenha esquecido, assim como eu esqueci de pedir, talvez você esqueceu de se inscrever, mas eu estou aqui para te lembrar. Se inscreva, por gentileza, no canal, me ajude, por favor. Aí tem um nomezinho, inscreva-se. Então faça isso, inscreva-se no canal, ficarei muito grato. Deus abençoe. Bom, então vamos ao nosso esboço, ao nosso estudo bíblico, tá bem? Vamos ao tema de hoje para que a gente possa estar estudando o texto da palavra de Deus. Bom, o tema de hoje é a advertência do uso de imagens, tá? E de onde eu tirei este tema? Tirei de um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Assim diz o texto: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus. Bom, então aqui a gente já encontra o tema. É uma advertência de Deus usando Moisés ao povo de Israel referente ao uso de imagens de forma de ídolo. Então vamos continuar. Então nós vamos agora à introdução. Introdução, você vai abordar cultura, história, estatística, eventos, objetos, personagem, léxico, as palavras-chave, no caso que você quer estudar, no original, também genealogia, tá? Também você pode estudar teologia e também você pode estudar a respeito do texto, se é literal ou figurativo. Também política, filosofia e conceitos. Tá? Eu não vou abordar todos esses assuntos, porque eu já estou disponibilizando para você as palavras-chave que você vai pesquisar para quando você for estudar, você analisar dentro do texto o que encaixa dentro disso aqui, pesquisando. Então vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. O estudo bíblico de hoje, eu irei falar sobre a advertência do uso de imagens. E a palavra advertência, no seu conceito verbal, tem como objetivo alertar algum funcionário por atitude que não condiz com as normas, de uma empresa e obrigações de um funcionário a respeito às regras, limites de empresa. Ou seja, esta advertência funciona para educar o trabalhador dentro de uma empresa, para que ele não cometa os mesmos atos. Então, a palavra conceito para o nosso estudo é uma advertência de Deus para educar o povo, para não pecar. Resumindo, então, a advertência é para que o povo não peque, certo? Vamos à segunda palavra que a gente vai estudar a respeito do conceito de imagem, tá bom? Então, é um substantivo feminino, representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de objeto, aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido, cena e quadro. Então, um exemplo de uma foto, um desenho, isto é imagem, é algo que representa alguma coisa que você quer apresentar ali, quer falar, certo? Então, isto é imagem. Vamos continuar o nosso estudo. E o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é sobre o tema imagem. Tá? Vamos analisar esta palavra e observando dentro da palavra de Deus o que a Bíblia está nos ensinando referente a isto. Então, letra A, criatura e criador. Por que criatura e criador? A imagem, ela está sendo criada. Então, ela não é um criador. Ela é uma criatura, alguém que fez, alguém que criou. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que Deus, ele quer
a adoração para o Criador, que é Ele, e não para a criatura. Então, tudo aquilo que é criatura não deve ser adorado, só simplesmente o Criador. E quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Assim diz o livro do Gênesis. Efésios também vai falar a respeito disso. Deus é quem criou todas as coisas. Não existe nada nesta terra que não foi criado por Deus. Por mais que o homem se titula como criador, como inventor, mas foi Deus quem o deu o dom. Através de Deus é que ele conseguiu desenvolver e criar isto. Fato é que o Criador é Deus. Então, primeira coisa, imagem é algo criado, então não deve ser adorado. Segundo, é que a gente tem uma proibição bíblica. A palavra imagem, ela está em um texto que faz parte do decálogo. Decálogo o quê? 10 palavras. Tá? Então, as 10 palavras é o quê? Os 10 mandamentos. Então, no livro do Êxodo, no capítulo 20, tá? Do versículo 1 ao 17, vamos encontrar aí a lei dada por Deus a Moisés com estas proibições. E no versículo 4 vamos encontrar: não farás para ti imagem de escultura. Então Deus está proibindo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, não farás para ti imagem de escultura. No livro de Levítico capítulo 9, não farás para ti ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, a lei de Deus proíbe adorar imagem, proíbe construir imagens para ser adorada. Então, isto é idolatria, isto é formar ídolos. Então, Deus está proibindo. É o texto quem diz: não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, Deus está dizendo: não crie uma imagem daquilo que você não viu, daquilo que você não conhece. Porque como que vamos criar a imagem de Deus se ninguém viu Deus? Então, você está criando uma imagem de outra coisa. Então, automaticamente, se você está criando uma imagem de outra coisa, você está adorando outra coisa. E Deus, ele não aceita. Nós devemos adorar somente a Deus, tá? É a religião monoteísta, que adora somente um Deus. Não somos politeístas. Não adoramos vários deuses, mas sim um Deus. Ainda que há divergências concernente ao entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aí é outro tema, é outro estudo, tá bom? Mas nós adoramos somente a Deus. Letra C, o juízo de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 3. Os vossos olhos virão que o Senhor fez por causa de Baal. Por isso, todo homem que seguir a Baal, o seu Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Então vamos, vamos à letra C, o juízo de Deus. Deuteronômio 4, 3. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois todo homem que seguir a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Algo interessante aqui é que Moisés está relatando sobre um fato que ocorreu quando Israel ainda estava caminhando na sua jornada sentido à terra prometida. E Moisés agora lembra deste fato. Ele diz: olha, vocês lembram que Deus destruiu, Deus o consumiu do vosso meio. Todos que adoraram a Baal-peor. Isso aqui é algo que algo que aconteceu, verídico. Mas Moisés está advertindo o povo, dizendo: será que vocês querem novamente que Deus o puna? Por isso que é o juízo de Deus. Ou seja, Deus pune quem adora outro Deus. Há uma punição. O juízo de Deus vem. Números 25 vai estar registrando número 25 vai estar registrando este evento. Essa história bíblica referente a esse ato do povo de adorar a outro Deus e Deus o punir. Deus destruiu, Deus matou. Então, devemos entender isto.
e não construir ídolos, não construir imagem ou escultura alguma. Tá? Deuteronômio 27:15 está dizendo que é maldito, ou seja, está amaldiçoado quem comete este tipo. Deuteronômio 17:5, aquele que adora outro Deus deve ser apredejado. Ou seja, quem trai Deus é digno de morte. O juízo do Senhor é a morte, é a punição. E isso está aqui em Números 25:9, quando Deus o matou, o destruiu com uma praga. E às vezes a gente acha que não, que Deus não vai punir. Então Deus proíbe o uso de imagem e esculturas como ídolo no vosso meio, e Deus determina uma lei para punição, para sentenciar aquele que descumprir esta lei. Aquele que descumprir esta norma vai ser punido. Então, interessante é que cumpra a vontade de Deus para que não receba a punição. Precisamos cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que não adore outro Deus, é que não construa imagem nem escultura alguma. Continuando, letra D, as promessas. No texto nós encontramos Deus mostrando a lei, mostrando a punição e mostrando uma promessa para quem cumpre a lei. Deuteronômio 4:4, porém, vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos, para que assim façais no meio da terra, para que assim façais no meio da terra que passais, para que assim façais no meio da terra que possais a possuir. Deus está falando a respeito de que aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que não adorar outro Deus, aqueles que não construir imagem, esses receberão a promessa de Deus. Qual é a promessa? Vida longa e alcançar a terra prometida. Deus cumpre a promessa com quem cumpre a sua lei. Quem quebra a lei, Deus não cumpre a sua promessa. Fato é que nós possamos ver facilmente que as pessoas que saíram do Egito, só Josué e Caleb entram na terra prometida. Por quê? Porque eles foram fiéis, permaneceram cumprindo a lei de Deus. Os que não cumpriram foram punidos. Precisamos ser fiel ao nosso Deus. Não podemos adorar outro Deus, não podemos adorar imagem. Salmos 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer a Deus. Precisamos entender que Deus é soberano. É Deus quem manda em você. Você precisa entender que Deus, Ele não quer que você se prostre diante de uma imagem de escultura para agradecer a Ele, olhando para aquela imagem como se fosse Ele. Não. Servir a Deus é por fé. E se é por fé, não pode ser visto. Pois fé é aquilo que não se vê, assim diz a Bíblia, é bem explicado a respeito disso. Mas às vezes queremos palpar, queremos ver para poder crer. Mas Deus está condenando esta atitude de adorar imagem e escultura. Vamos ao ponto 2. Ponto 2, idolatria. 1 Coríntios 10:14. Paulo fala a respeito da idolatria. É proibido. Não deve adorar ídolos. Não se deve deixar a idolatria entrar dentro da igreja. Letra A. Adoração à imagem. Politeísmo. Precisamos entender que Deus, Ele é invisível. Deus, Ele é invisível. Se Deus é invisível, por que precisamos de um Deus visível? Se nós estamos construindo um Deus visível, nós estamos construindo um Deus que não é o Deus que nós adoramos. Aí entra, já não mais, adorador de um único Deus. Porque temos um Deus que é invisível e temos um Deus que é visível. Ou seja, agora você já tem dois deuses, um que você vê e outro que você não vê. Precisamos entender isto, que Deus está proibindo
o uso da imagem porque você está adorando algo que não é o Deus verdadeiro. E Deus vai proibir. Jeremias 10, Deus proíbe adorar ídolos. Deuteronômio 12, Levítico 19, Levítico 26, Deus proíbe adorar ídolos. Adorar somente um Deus, o único Deus. Não se pode adorar outro Deus. Somente ao Deus, aquele que disse, eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac. Deus estava dizendo, só eu sou, e não há outro além de mim. Deus está proibindo adorar outro Deus. Então você precisa adorar somente a Deus. Não precisamos adorar imagens ou escultura alguma. Letra B, venerar imagens. Monoteísmo. Quando estamos falando de adorar a Deus e que tem a imagem que se diz que representa a Deus, muitas pessoas, e principalmente a Igreja Católica, usa imagens dentro da sua igreja. Mas a Igreja Católica, em momento nenhum, ela vai dizer que as imagens que estão ali são adoradas. A Igreja Católica ela vai explicar que aquelas imagens elas estão sendo veneradas. Venerar é diferente de adorar. Venerar é honrar, é prestar homenagem, não é adorar. Então a Igreja Católica ela contesta o uso das imagens como imagem para ser adorada. Mas sim, eles usam a imagem dizendo que está respeitando, dizendo que está honrando e cria as suas imagens e coloca dentro dos seus templos para venerar e não para adorar. Seguindo a Bíblia que proíbe a adoração, porque a palavra imagem é a mesma palavra para ídolo, tem o mesmo significado, imagem e ídolos. Então, se a Igreja Católica adora imagem, ela está adorando ídolo. Então, ela está infringindo a lei, ela não está cumprindo a lei de Deus. Então, para se sair, a Igreja Católica diz que não adora imagem. Simplesmente as imagens estão ali em respeito, estão ali para ser veneradas. Desta forma, eles não estão pecando, mas eu afirmo, tá, que isto não é bom. Por que não é bom? Porque, de certo modo, alguma pessoa desavisada, alguma pessoa com falta de conhecimento, alguma pessoa que não tem acesso à palavra de Deus, quando ela se prostra diante de uma imagem, ela entende que aquilo ali está representando Deus. Ela entende que aquilo ali é a forma dela falar com Deus visível. E ela passa a adorar aquele objeto, aquela imagem, como se fosse o Deus dela. É muito simples e muito fácil de acontecer isto. Então, melhor é o que? Não se ter as imagens para venerar. Por quê? Mais cedo ou mais tarde ela vai estar sendo adorada. Não vai ser cumprido a risca de que ela está ali simplesmente em um ato de honra, mas não para ser adorado. Letra C, ícones. A Igreja Católica ela defende de que não há imagem, mas sim ícones. Tá? E ícones, para eles, traz um sentido de que não é um ídolo, mas sim um símbolo, uma representatividade. João 3,14, eles vão usar como Jesus Cristo falou a respeito da serpente no deserto, a serpente de bronze. Está registrado no livro de Números 21:9. Jesus estava falando a respeito deste símbolo, mas nós devemos entender que a mensagem que Jesus estava querendo passar ali era que ele estava vindo como Salvador, porque aquela serpente ela surgiu ali como um símbolo para que seja visto, para que pudesse ser salvo daquele mal. E Jesus estava falando disto, que ele estava trazendo a salvação para o povo. Estava trazendo a solução. É diferente de olhar e adorar uma imagem. Mas a igreja, ela vai defender
de que não é imagem, mas sim um ícone, e que ícone é um símbolo. Tá? E aí eles usam, né, símbolo também, Mateus 3,16, a respeito do símbolo do Espírito Santo. E aí eles usam isto como algo legal, de fato é legal. Símbolo, mas não imagem. E nós temos vários símbolos, a Bíblia é construída por vários símbolos. Tá? Não só essa passagem que eu citei, mas a gente pode encontrar em Lucas 22, 19 ao 20, a respeito do suco e do pão. Suco que representa o sangue e pão que representa o corpo, que são símbolos, tá? Que representam. Então, diferente de imagem, mas a igreja ela vai aplicar esta ideia, este conceito de que não existe imagem, mas sim símbolos, e que se os protestantes usam o símbolo, porque eles não podem usar. Então, daí gera uma certa confusão mental e algumas pessoas acabam se aderindo facilmente por esta explicação, que é muito lógica, bem plausível. Se nós usamos símbolos, porque eles não podem usar símbolo, de fato eles podem usar símbolos, mas na verdade não é um símbolo. A partir do princípio que você desenha um rosto e olha para ele e diz que está lembrando de Deus, quando na verdade você não conhece Deus nem nunca viu Deus, você está transformando um Deus invisível em um Deus visível, quando Deus não quer ser visível. Se Deus quisesse ser visível, ele teria aparecido no Monte Sinai. Deus falou, ouviram a voz, mas não viram. Então Deus está proibindo a visibilidade. Não podemos ver Deus. Vamos ao nosso terceiro ponto, que é a conclusão. As imagens não têm vida, não têm poder. Deuteronômio capítulo 4, versículo 28. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homem, madeira e pedra, que não vê e não ouve, e nem come e nem cheira. Salmo 115, 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Salmos 115, 5. Nem tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Salmos 115, 6. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira. Salmo 115, 7. São mãos, suas mãos não apalpa, seus pés não anda, som nenhum lhe sai da garganta. Então não tem o que se questionar. O uso da imagem é proibido por Deus. Mas ainda assim, às vezes a pessoa, quando ela aceita Jesus e ela tinha um hábito, um costume religioso de adorar uma imagem, de se apegar a algo visível que ela pudesse confessar, que ela pudesse conversar, que ela pudesse olhar, e agora quando ela aceita Jesus, que ela não tem mais esse amuleto, ela não tem mais essa ponte, esse meio que liga ela e Deus, ela se sente deficiente. Mas por que ela não vai para poder viver de fato o que a Bíblia diz? Porque fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas que se espera. Hebreus diz isso. Então eu preciso entender que não é a imagem que vai fazer com que Deus opere o milagre. Eu preciso entender que não é a imagem que vai fazer com que Deus ouça a minha oração. Eu preciso entender que a imagem, ela não tem poder, como o texto diz. A imagem, ela é morta. E eu sirvo um Deus vivo. Um Deus que fala, um Deus que ouve. Se Deus se ausentar e não querer falar comigo, aquela imagem ela não vai falar. E para Deus falar comigo, não precisa daquela imagem. Porque Deus fala no meu consciente. Eu ouço a voz do Espírito. O que eu preciso estar é com ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Então, concluindo, Deus proíbe o uso de imagem. Ainda que a igreja ela prega que o uso da imagem não é para adorar, mas sim para venerar. Mas devemos entender uma coisa, que Deus está proibindo o uso de imagens simplesmente para que não entre dentro das igrejas, para que não haja diversos deuses, mas sim um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou todas as coisas. Você não precisa, o véu se rasgou, você tem livre acesso. Você não precisa de nenhum amuleto, você não precisa
de nenhuma penitência, você não precisa prostrar diante de nenhuma imagem. No passado, Israel sofreu muito, porque sempre queria um Deus visível. Israel construiu o bezerro de ouro, Deus condenou, Deus proibiu. Israel construiu depois, mais tarde, 2 bezerros de ouro, Deus proibiu. Israel começou a usar imagens, escultura para ser como um ídolo e Deus proibiu. Deus não aceita. Então que Deus lhe abençoe. Esta é a palavra de Deus para você.